Fala, torcedor Ponte Pretano, tudo bom com vocês? Eu sou o Eduardo Martins e estamos aqui para mais uma edição muito especial do Derbycast, com muitas informações da Macaca e com um convidado muito especial. Ele está de volta, Lucas Rossafa. E aí, Lucas, tudo bom com você? Fala, Eduardo, grande abraço para você, em especial ao torcedor Ponte Pretano, feliz 120 anos, Macaquinha, que completa nesta terça-feira 120 anos de fundação, principal democracia racial, um dos clubes mais antigos e tradicionais do futebol brasileiro. Então, as nossas saudações. Macaca joga hoje 7h15 em Pelotas. E vamos falar bastante, é claro, deste jogo e do que rolou no sábado contra o América. Então tá bom, Lucas, com certeza teremos muitas informações da Macaca hoje e eu também quero mandar os parabéns para a Associação Atlética Ponte Preta, que completa 120 anos nessa terça-feira. Um parabéns para a Ponte, para toda a equipe, os funcionários e também a grande torcida da Macaca espalhada pelo Brasil e pelo mundo. Queria começar um pouquinho com você falando sobre esse último jogo da Ponte, a estreia na Série B do Campeonato Brasileiro. Confronto contra o América Mineiro no Canindé e derrota por 1-0, né, Lucas? A gente sabe, foi uma noite de estreias, muitas estreias, esses jogadores que chegaram para reforçar a Macaca nessa sequência de temporada, mas a equipe ficou devendo um pouco, né, Lucas? Bastante. Eu fiquei bastante decepcionado com a Ponte Preta, pelo resultado e também pelo desempenho. É claro que seria muito bom, mesmo que a Ponte Preta tivesse jogado mal, que tivesse vencido, por exemplo, por 1-0, aquele gol chorado, pouco importa, né? Afinal, o América Mineiro é um dos principais postulantes ao acesso. Pelo time que a Ponte escalou, eu imaginava que a Ponte Preta pudesse dominar mais o jogo, principalmente no primeiro tempo, mas é claro que o entrosamento, a falta de entrosamento, na verdade, pesou. Alguns jogadores ainda não estão no ritmo físico. Afinal, Camilo, Neto Moura, Hernandes, Luiz Oyama, eles ficaram cerca de 5 meses sem disputar uma partida oficial. Então é natural que eles sentissem essa falta de ritmo e, claro, este desentrosamento. Por outro lado, Eduardo e amigos do Derbycast, é importante nós salientarmos o seguinte: derrota em casa dói, incomoda, mas não é terra arrasada. Os 3 pontos vão fazer falta no futuro? Nós esperamos que não. A torcida é que a Ponte Preta suba sem precisar desses 3 pontos, como em 2018 bateu na trave. Só que a evolução, acredito, deve vir naturalmente. O Brigatti vai ganhar mais opções a partir desta semana, com o Luan Dias e com o Matheus Peixoto, que não estão em Pelotas, é importante ressaltar. Então a expectativa da Ponte, apesar da derrota, ainda continua com bastante otimismo em relação ao acesso em janeiro. Então, Lucas, eu concordo com você. Fiquei bem decepcionado com a atuação da Ponte também. A gente sempre espera na estreia de jogadores importantes, de qualidade, que a Ponte contratou para essa sequência da temporada, como o Camilo, o Neto Moura, que acabou até ficando no banco nesse jogo, o Zé Roberto, que foi um último reforço anunciado, na defesa do Ryan, que fez a estreia. A gente sempre espera muita coisa, mas eu achei que a Macaca ficou devendo também, mas concordo com você. Não é terra arrasada, a gente sabe, falta muito ritmo de jogo. Concordo com isso que você pontuou também, que faz 5 meses que alguns jogadores não entravam em campo, né, principalmente aqueles que vieram do Mirassol, que sem ser o Zé Roberto, né, que jogaram a primeira parte do campeonato no Mirassol, totalmente fora de ritmo ainda, mas a Ponte esses jogadores vão entrar em ritmo aos poucos, assim, com ritmo de jogo. O problema é essa tabela pesada da Série B, né, para a sequência da temporada, jogos 2 vezes por semana, viagens longas em alguns casos, então isso eu acho que é o que preocupa. Mas dessa estreia da Ponte na Série B, eu acho que assim, vale destacar a atuação de um jogador que eu gostei muito, não esperava a contratação dele, foi contratado de última hora na semana passada e já estreou, que foi o Zé Roberto. Gostei, se movimentou bastante, sofreu um pênalti e acho que é um jogador que pode ajudar muito a Ponte nessa sequência de temporada, né, Lucas? Eduardo, em meio à má qualidade técnica apresentada pela Ponte Preta, porque a Ponte não desempenhou um futebol vistoso, nós precisamos ser justos. Eu gostei também da participação do Zé Roberto. Nossa, ele não foi brilhante? Não, não foi, porque o atacante vive de gol, você sabe disso. Ele pode ser o melhor em campo, mas se ele não fizer gol, pouco importa. Ele pode participar, mas ele precisa balançar as redes. Só que, pela falta de entrosamento, ele teve apenas 2 treinamentos em Campinas. Eu acredito que a estreia foi válida. Aos poucos ele vai
aí ajudar a Ponte Preta. Está chegando o Matheus Peixoto, vai ter uma briga bastante intensa após a saída do Roger. E também, é claro, gostei bastante da participação do Bruno Rodrigues. Ele não fez gol? Não fez gol. Só que ele foi um dos poucos lúcidos em campo. Ele se apresentou para o jogo, arriscou de fora da área, partiu para cima, sofreu falta. Então, Bruno Rodrigues também merece uma menção honrosa em meio à derrota dolorosa lá no Canindé. Concordo com você, Lucas. O Bruno Rodrigues é outro jogador, né, nesse retorno de futebol. Comparado com o que ele apresentava no início da temporada, antes da pandemia, é um jogador que mudou totalmente. A cada dia se mostra mais útil, começa a Série B como titular, e enquanto ele mantiver essas boas atuações aí, não vejo motivos para tirar ele do time. O Osman chegou, a gente até tinha conversado já aqui no Derbycast, com o João também, que o Osman chegaria para ser titular, mas vai ser difícil, vai ter que jogar muita bola para entrar no time, porque o Bruno Rodrigues é um jogador que vem se mostrando muito útil e vem tendo excelentes atuações. E eu também queria pontuar algo que foi decisivo para o resultado desse jogo, que foi a arbitragem, né? Um absurdo aquele pênalti marcado do Apodi, né? A bola passou longe de relar no braço ou na mão dele, né, Lucas? Ridículo. O VAR precisa... não adianta a gente insistir, até por conta de que não vai mudar muita coisa, o regulamento está aí, não vai ser alterado, mas o VAR precisa, é claro, estar no futebol brasileiro em todas as divisões, de A a D. A CBF tem recursos sim para isso, é uma instituição milionária que no ano passado faturou mais de 950 milhões de reais, então não é desculpa. A Ponte Preta foi garfada pela arbitragem, o pênalti foi escandaloso, não existiu, e o árbitro, para compensar, encontrou um pênalti em cima do Zé Roberto no segundo tempo, que o João Paulo, por falta de sorte, chutou na trave e desperdiçou a oportunidade da Ponte Preta empatar o jogo. Concordo com você, Lucas. É o fim do mundo não ter VAR na Série B, na Série C e na Série D. É obrigação da CBF. Esse faturamento da CBF a cada ano aumenta, chega a ser assustador uma entidade que comanda o futebol brasileiro faturar 950 milhões em uma temporada e não disponibilizar o VAR apenas na primeira divisão do futebol nacional. É vergonhoso e a Ponte Preta realmente foi muito prejudicada pela arbitragem. O árbitro tentou compensar depois, mas que na minha opinião só piora ainda mais a situação, e o João Paulo, por azar mesmo, acabou desperdiçando. Bateu bem o pênalti, o João Paulo bate bem o pênalti, né? Mas tirou um pouquinho a mais e a bola acabou resvalando na trave. Mas vamos ver, eu acho que a Ponte tem muito a evoluir nessa sequência de temporada aí, que nem a gente tinha conversado, a tabela é pesada, infelizmente, mas com esses reforços aí, gostei muito da contratação do Matheus Peixoto também, do Luan Dias, que a Ponte, podemos dizer que a Ponte venceu um derby, né, para contratar o Luan Dias, que também era pretendido pelo Guarani, é um jogador interessante para compor o elenco da Macaca. A equipe tem tudo para crescer nessa sequência de temporada. E queria também fazer um pouquinho de projeção para esse jogo de hoje, né? A Ponte, você tinha falado no início, enfrenta o Brasil de Pelotas hoje às 19h15 no estádio Bento Freitas, em Pelotas. Não vai ser fácil não, jogar lá é complicado, né, Lucas? Sim, jogar no Bento Freitas é complicado. Em 2018 a Ponte Preta venceu por 2-0. O Murilo Henrique fez um golaço de fora da área, se eu não me engano o Paulinho, ex-volante, também marcou. Aquele jogo ficou marcado, Eduardo e torcedores pontepretanos, por uma atuação exuberante do Ivan. Fechou o gol num sábado à noite, um frio danado em Pelotas. A Ponte Preta venceu lá pela primeira vez na história, inclusive. E o Brasil de Pelotas, Eduardo, vive situação financeira complicada. Inclusive, os amigos da imprensa de Pelotas colocam o Chavante como um dos possíveis candidatos ao rebaixamento. O Brasil de Pelotas arrancou um empate na estreia e chega nesta terça contra a Ponte Preta, até motivado por ter trazido um ponto do Mato Grosso. É óbvio, tem o desgaste da viagem, assim como a Ponte Preta, mas tem um dia a mais de descanso. Concordo com você, Lucas. Realmente, né, a gente sabe dessas dificuldades que o Brasil vem sofrendo aí. Já sofreu um pouco na Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado, vai ter dificuldades esse ano. O jogo é difícil para a Ponte, mas na minha opinião a Macaca tem totais condições de vencer no Bento Freitas, dar esse presente pro torcedor pontepretano, né, que tá feliz nessa terça-feira com o aniversário de 120 anos do clube. Vai ser um jogo difícil, lá não é fácil não, mesmo sem torcida, o estádio é acanhado, o gramado nunca é dos melhores, esse frio, não sei como tá a situação climática lá,
mas o frio sempre acaba interferindo bastante. Mas a Macaca deve ter dificuldades, não vai ser parada fácil esse confronto de hoje contra o Brasil, não. E temos provável escalação já? Você acredita em mudanças do técnico João Brigatti, Lucas? Eduardo, a Ponte Preta teve uma semana de trabalho antes da estreia na Série B. Então nós não podemos falar que a Ponte Preta vem numa maratona tão intensa de jogos, sejamos justos. Eu não acredito que a Ponte Preta tenha uma escalação tão diferente em relação à que foi derrotada pelo América Mineira no sábado. Penso uma Ponte Preta com Ivan no gol, Apodi na lateral direita, Wellington Carvalho e Ryan na defesa e Hernandes na lateral esquerda. No meio-campo, Luiz Oyama, e aí a dúvida, Tauan ou Neto Moura, João Paulo e Camilo. No ataque, Bruno Rodrigues e Zé Roberto. É isso, Lucas. Eu também acredito numa escalação bem parecida com essa que você falou. Talvez, quem sabe, o Guilherme Lazzaroni na lateral esquerda, mas acho difícil. Deve ser mantido o Hernandes. Acredito que o Brigatti não vai mudar tanto nesse momento, nesse início de campeonato. E Lucas, queria conversar um pouquinho com você também, né? A gente falou da chegada do Zé Roberto e de uma notícia que surpreendeu muitos torcedores da Macaca na última semana, que foi a saída do atacante Roger, né? De forma inesperada, né? A Macaca acabou rescindindo o contrato dele, muita gente foi pega de surpresa. Queria que você falasse um pouquinho sobre a saída dele. Não tinha mais clima, Lucas, dele com a diretoria, com a comissão técnica? Ô Eduardo, a informação que eu recebi de fontes confiáveis era de que a saída do Roger partia de um pedido do presidente de honra Sérgio Carnielli com a aprovação do técnico João Brigatti. Esta é uma informação. É fato que a Ponte Preta não vai confirmar e colocou a dispensa do centroavante como justificativa de por conta da questão econômica. Esta foi a posição da Ponte Preta. Só que sejamos justos, Eduardo, a Ponte Preta arca com em torno da metade do salário do Kleber Reis, que gira em torno de 220, 210 mil reais no Santos. Ou seja, a Ponte Preta gasta com o Kleber Reis por mês 110, 100 mil reais. Então, não pode ser motivo, não pode ser desculpa para a Ponte Preta falar que é questão econômica, porque a Ponte gasta e gasta muito errado. Kleber Reis é um exemplo típico. E ele não pode ser devolvido ao Santos porque no contrato está estabelecido. Caso ele seja devolvido, a Ponte Preta precisa arcar com todos os seus vencimentos, de acordo com a parcela estabelecida no começo do ano, até dezembro. Então, para a Ponte Preta pagar por pagar, mantém ele no majestoso. Este é um ponto. Eu não concordei com a saída do Roger, fui bastante criticado por alguma parcela da torcida da Ponte Preta nas redes sociais, e é muito fácil tirar o Roger quando você tem Camilo, João Paulo e reforços com Bruno Rodrigues em alta. Triste é jogar ao lado de João Carlos, triste era jogar ao lado de Dadá, Matheus Marcondelli e tantos outros jogadores com qualidade técnica duvidosa que defenderam a camisa da Ponte Preta na última Série B. E naquela época ele marcou 14 gols. Lucas, eu concordo com você. Essa saída do Roger é, no mínimo, estranha, né? Essa informação sua do salário que a Ponte Preta paga pelo Kleber Reis é um tremendo absurdo, né? Um jogador que, tecnicamente, não oferece mais nada há muito tempo, por diversos clubes que ele passou, inclusive pela Ponte Preta nesse retorno, não ofereceu nada até agora. A Ponte tem um alto gasto com ele e acaba liberando o Roger. Eu concordo que a questão dele com a diretoria, por causa daquele problema que teve dele acabar sendo infectado, né, de que ele tinha escapado um pouco para ir num culto religioso, isso atrapalhou um pouco o clima, mas o Roger é muito útil, que nem você falou, no ano passado, com diversos jogadores questionáveis, ele fez 14 gols. A tendência é que esse ano, com uma equipe muito melhor, ele oferecesse ainda mais bolas na rede para Macaca, e a chegada do Zé Roberto junto com ele, talvez até para formar uma dupla, ou então com o Zé Roberto sendo reserva, mas entrando, tendo um revezamento. O Roger seria muito útil para a Ponte Preta. Essa saída dele é estranha e vai fazer falta, na minha opinião. O Zé Roberto é bom jogador? O Zé Roberto é bom jogador, mas o Roger vai fazer falta. E o Roger é um jogador muito identificado com a torcida da Macaca também, com o clube como um todo, então com certeza vai fazer falta. E Lucas, também queria conversar um pouquinho com você sobre uma novidade que tivemos nesse começo de semana, a pré-venda das novas camisas da Ponte, né? Agora a Ponte veste a marca própria, a marca 1900,
Começou a pré-venda das camisas, valor de R$ 189, cerca de 300 camisas para serem comercializadas, todas vendidas em menos de um dia. Foi isso? Foi um sucesso absoluto, né, Lucas? Era de se esperar, Eduardo. Afinal, o preço não é barato, é verdade. Só que eram apenas 300 unidades disponíveis para o torcedor da Ponte Preta. A torcida da Ponte Preta é enorme. Então era já esperado que esses produtos fossem comercializados em menos de 24 horas. E foi isso que aconteceu. E é importante salientar que, apesar de ser marca própria e o presidente Sebastião Arcanjo ter batido na tecla de um preço popular, na prática isso não se realiza. R$ 189,90 é o preço já com 10% de desconto neste primeiro lote. Ou seja, o valor, se eu não me engano, era de R$ 209,90. É um preço salgado. Isso diz respeito aí a quase 20% do salário mínimo do Brasil. Então, não é barato. Mas se nós fizermos uma comparação com os clubes que adotaram a marca própria, Bahia, entre outros, o valor é nessa faixa aí mesmo, Eduardo. 190, 210. O torcedor, para comprar um produto original da Ponte Preta, não vai encontrar algo muito mais barato do que isso, não. Lucas, exatamente, concordo com isso que você falou. Realmente o preço salgado foi um sucesso, mas o preço é salgado. Não é qualquer torcedor que tem condições de arcar com um valor desse, não, né? Vale ressaltar, esse preço será mantido para sócio torcedor, mas também não é todos os torcedores que têm condição de serem sócios do clube, né? É uma parcela mínima da torcida da Macaca. Então, realmente, o preço é alto, mas vale destacar o sucesso e também vale pontuar que o terceiro uniforme, que foi escolhido em votação popular pela torcida ponte pretana, ainda não está disponível por causa da pandemia, acabou atrapalhando um pouco a produção dos uniformes, mas será produzido aí na sequência da temporada. E Lucas, sabemos também que na última segunda-feira foi divulgada a seleção do Campeonato Paulista e João Paulo é um dos meias, né? Se destacou principalmente nessa reta final de competição. Boa notícia para a torcida da Macaca. Você achou merecido? Não, Eduardo. Desculpe me discordar de outros torcedores. Eu não achei que o João Paulo fez por merecer estar na seleção do Campeonato Paulista. Se bem que essa premiação, sejamos justos, não é muito valiosa, tão respeitada. Eu acredito que tem muita coisa por trás disso, porque alguns nomes realmente, na minha visão, não se encaixam, né? Mas o João Paulo, dentro desta recuperação da Ponte Preta, foi peça importante, sobretudo depois da pandemia. Antes da pausa até março, ele foi muito criticado porque nós esperávamos muito mais dele. Contra o Novo Horizontino, por exemplo, ele foi bem, chamou a responsabilidade, fez o gol, o segundo da vitória. Contra o Mirassol, teve atuação mediana e apagada. Contra o Santos, no segundo tempo, ele foi um dos principais jogadores, fez um golaço lá na Vila Belmiro, de canhota, decretou a vitória, fechou o caixão do Santos. E contra o Palmeiras foi bem marcado, teve alguns lances, chutou de fora da área, mas nada também que pudesse saltar aos olhos. Como nós conversávamos em off, eu acho que o prêmio de melhor meio-campista poderia ser sim entregue para o Camilo. Embora ele não tenha disputado esses últimos jogos pela Ponte Preta por força de regulamento, ele comeu a bola com o Mirassol nos 10 primeiros jogos. Isso que ele demorou um pouquinho ainda para ser titular do Mirassol. Ele chegou na segunda rodada. Então, acho que o Camilo merecia, sim, este troféu, esta honra aí. Até porque, antes da pausa, ele tinha a melhor média entre os meio-campistas, de acordo com o SofaScore. Então, Lucas, eu concordo com você, é um pouco questionável. Eu achei, olhando em primeiro momento, eu até achei justa a entrada do João Paulo nessa seleção aí, porque a reta final de campeonato dele foi muito boa, ele foi muito bem. Mas a primeira parte, pré-pandemia, ele ficou devendo. Lógico, ele também era um dos poucos que se salvaram em alguns momentos na Ponte antes da pandemia. Mas é opinião, que nem você falou, não vale muita coisa, né? Mas é uma notícia boa para a torcida Ponte Pretana. Imagino que os torcedores ficaram felizes com essa notícia. Mas então tá bom, Lucas, é isso por hoje. Quero muito agradecer a sua participação, a audiência do torcedor Ponte Pretano. E ficamos por aqui. Até a semana que vem. Muito obrigado, Lucas. Valeu, Eduardo. Um grande abraço a você, ao torcedor da Ponte Preta. Feliz 120 anos. E hoje todo mundo ligadinho, 7h15, Ponte, Brasil de Pelotas. Quem sabe a Nega Véia não volte a Campinas com os 3 pontos na bagagem. Um abraço.
Um abração, Lucas, um abração pra torcida Ponte Pretana. Feliz aniversário. Tchau, tchau. Até semana que vem.